Eu só fiquei chocada com o vídeo que eu vi hoje. Assim, mas não era de se esperar, né? Porque assim, a pessoa não crê. Então, ela generaliza tudo. Ela acha que só existe gente assim, entendeu? E assim, nós cremos que irá prestar contas, entendeu? Se aqui fica por isso mesmo, vai prestar contas, nem que seja no inferno, entendeu? Então, por isso que a gente não se preocupa, a gente reza. E se não for convertida, que pague, entendeu? Se ela não se arrepender, que pague caro por isso, entendeu? A gente pensa assim. Mas, como, aí, talvez perguntar, como você é católico, pensa assim? Penso. Porque Jesus, não tem outra forma de falar, porque eu sou religiosa, tá certo? E quem não quiser ouvir, não ouça. Jesus, ele deixa isso bem claro, tá? Cada um prestar contas a ele, cada um. Então, a gente não se preocupa com a atitude dos outros dentro da igreja, entendeu? A gente não se preocupa. Eu mesmo tô preocupada com a minha salvação, entendeu? Salvação. Rezo para aqueles que se perderam, que faz coisa absurda dentro da igreja. Então, por isso, a gente não tá assim. Porque é complicada a situação. A gente não pode julgar, sermos deuses aqui, e senão vai virar uma guerra, entendeu? Porque pelo que eu vi o vídeo, eu entendo a indignação, também me sinto indignada, né? Até porque é absurdo certas coisas ficarem por isso mesmo, é assim, claro. Normal de todo ser humano se indignar. A gente não pode generalizar, entendeu? Tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Não quer dizer que em certas religiões só tem pessoa boa, não. Não tem. Pessoas erradas tem em todo canto. Não quer dizer que só na igreja tem, não. Entendeu? Eu diria isso para quem fosse. Não só tem pessoas perfeitas na sua seita. Entendeu? Senão, o que você tá fazendo aqui na Terra? Você já vai estar no céu, entendeu? E você ainda tá aqui. Você ainda tá aqui. E o céu não, só Deus sabe pra onde você vai. É isso. E ele foi falar que a gente só deve obedecer ao nosso pai e nossa mãe. Sim, devemos honrar, né? Honrar nossos pais, respeitar, dar orgulho aos nossos pais, entendeu? Ajudar, sim. Prestar um auxílio, né? Dar a palavra, alguma coisa, um conselho, sim. Entendeu? Tudo como cidadão. Mas eu não concordei quando disse que só devemos obedecer aos nossos pais. Não. 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 Se for assim, não é pra gente obedecer nem as leis. Um chefe, você trabalha, você não obedece aquele horário, aquele turno, as coisas que são pra fazer? Discordo plenamente. Outra coisa, sobre a doutrina, né? A doutrina. Achei interessante ter falado. Típico de quem só fala que a igreja são formada por homens, né? Como se a seita deles não são formadas por seres humanos, né? A seita deles não são formadas por seres humanos, não são. Não tem nem doutrina, né? As seitas não têm doutrina, só existe doutrina pra nós, né? Pra eles não existe nada, é só pra gente. Então é muito estranho mesmo, assim. Certas coisas falam e sim, eu assisto, mas eu não comento, eu dou a visibilidade, sim, porque eu sei que eles gostam muito, né? Então eu dou a visibilidade e eu deixo minha opinião sempre, entendeu? E não é um desrespeito, certo? É só um vídeo como qualquer outro vídeo. Tem vídeo mais ofensivo que esse meu aqui, e eu vejo, tá? Eu assisto. Mas eu passo um filtro, entendeu? Sempre que eu assisto, eu vou nas fontes, será que é isso mesmo? Eles deixam muitas vezes de falar realmente a verdade, tá bom? Ou seja, eles passam por cima de tudo, pra dizer que eles estão certos e não, você tá errada, entendeu? E eu sempre olho, sim, eu não sou louca de abrir um vídeo que não é da minha religião e acreditar em tudo ali, não. Eu vou anotando tudinho, pra depois eu ir lá na fonte e pesquisar, ele não falou isso aqui. E isso aqui também aconteceu. Não, mas aqui foi antes, entendeu? Eu faço isso. O que eles fazem? Ele coloca até fatos que foram antes, que não foram cristãos, pra dizer que aconteceu, entendeu? Uma coisa certa, cada um sabe de si. O vídeo é só pra um esclarecimento do que eu falei hoje cedo, entendeu? E não é uma ofensa, eu não feri nada aqui. Só falei que, e até assim, nem foi, né? O que eu vinha falar hoje cedo, não foi porque eu ultrapassei o limite. Aí não foi. Eu até, assim, eu pensei, né, de colocar e não tava indo. Porque se a gente for ver quem são os primeiros a julgar, são eles mesmos. E não quer que a gente diga nada. Não, porque você não pode isso aqui, mas você pode, entendeu? Você pode criticar, você pode. Mas se for a gente falar tipo uma palavra, você tá me ofendendo. Eles são preconceituosos. Intolerância, entendeu? Tem essa coisinha. E se for de falar de hipocrisia, eu diria mesmo. Se vier falar de hipocrisia, eles são os maiores hipócritas até que nós, entendeu? Porque eles generalizam. Se esquecendo de olhar pra eles mesmos, entendeu? São santos, não são. Se fosse anjos, se fosse uma seita formada por anjos, legião de anjos ali, né? Digamos entre aspas, né? Se fosse anjos, não teria nem tempo de estar julgando ou criticando mal, falando mal, entendeu? Isso é só fatos, né? E se houver argumentos, através desse meu vídeo, pode deixar que eu dou mais fatos, tá? É isso. Não tem problema nenhum. Não é uma discussão pra ver que dá certo e errado. Só é um vídeo que eu achei muito... Ele falando, parece que todos ali são pessoas corrompidas, pessoas que não são boas. A instituição é ruim, não presta, padre é isso, padre é aquilo. Meu Deus, entendeu? Eles generalizam muito, como se eles fossem perfeitíssimos. Porque fazem uma filantropia, né? Resgatam animais, cuidam de alguma coisa, e acham que isso é uma coisa... olha, eu tô fazendo e a igreja não faz. Sendo que eu posso dizer com muito orgulho que eu faço parte da maior instituição de caridade. Entendeu? Qual é pra você ver, os santos, de onde vem? Da igreja católica. E eu não tô falando aqui de religião, tô falando de educação. Porque se uma pessoa tem tempo pra estar falando mal, criticando, é porque ela não tem muito o que fazer não, né? Porque imagina, o professor, supomos, eu sou, entre aspas, ateísta. E eu não vou, de forma nenhuma, ainda que eu fosse professora, influenciar um aluno meu religioso ao que eu acredito. Pelo contrário. Porque isso forma um ser humano, entendeu? Querendo ou não. É isso que freia muitas vezes o ser humano e fazer tais coisas. E os que fazem tais coisas erradas, é porque eles, não é a religião, o problema são eles, entendeu? São eles. Ele tem religião ou não, o problema é ele, entendeu? É ele. Então, isso não tem nada a ver, na minha visão, porque a religião forma o ser humano. É ela que mostra o caminho do que aquela pessoa tem que fazer. Não pode matar, não pode roubar, não pode
julgar, não pode se prostituir. Não pode... Então, ela, querendo ou não, se eu fosse, eu teria a ampla visão de que eu não poderia interferir nisso. Porque isso aí foi uma construção minha. O meu aluno não teria nada a ver. Nada a ver. Então, eu estaria lá para ensinar a matéria. Eu não estaria para dizer ele que, na verdade, uma aula falar mal de Jesus, em que, tipo, gente, Jesus não existe, e Jesus é isso e aquilo. Entendeu? De forma nenhuma. Eu sou muito contra isso. Eu acho que até muitos ateístas são contra vários youtubers que são ateus, que são, entendeu? São contra. Eu acredito assim, porque eu tenho amigos que eles não, assim, dizem, não, mas isso aqui é totalmente imoral, sabe? Isso aqui não tem, pra mim, não tem sentido nenhum, entendeu? Totalmente imoral. Mas por quê? Porque ele tem a noção, independente da religião, mas a religião é o que forma o ser humano, caráter, entendeu? Porque a religião tem as suas morais. É igual a questão de leis, né? Aí você não vai obedecer a lei. Você pode não gostar da polícia, você, por exemplo, você não vai obedecer? Vai ter que obedecer sim. Entendeu? Vai. Ou se você não obedecer, você vai preso. Entendeu? Então é isso, não tem como. As pessoas querem viver, sei lá, é meio louco, sabe? Meio louco isso aí. Assim, com respeito, eu tô falando. A ideia é meio, assim, pra mim não faz sentido nenhum. E eu ainda influenciar, eu não teria essa capacidade. Não teria. Entendeu? É o que é mesma coisa do que acham, né? Se você descrer, você acredita que, como eu li, né? Eu sou livre, eu não preciso de seguir tal coisa do que alguém fala, porque eu sou livre. Eu vejo muito isso nos comentários, né? Eu leio, e eu vejo muito isso. Eu não sou presa a regras, não sei o quê. Que não é a favor de religião, e blá blá blá. Que a religião é isso, aquilo. Enfim. Eu não tenho anotado, eu não tenho assim na cabeça, não. Mas é várias dessas coisas, sabe, que a gente vê. Então, assim, eles querem respeito e não respeitam, entendeu? E eu seria mega contra isso, porque, assim, não tem nada a ver. Algo que você construiu pra você, ou seja, eu tô vivendo uma descrença. Mas isso aqui é individual, é de mim, entendeu? Aí, pra você ver a hipocrisia aqui. Eles falam que a gente tenta converter eles, né? Sempre falam isso. Pelo contrário, você acha que eu vou deixar de estar rezando pra tentar converter alguém, por favor, entendeu? E eu penso logo assim, a pessoa não quer, eu vou fazer o quê? Não vai entrar na cabeça dela, entendeu? Então tem mais o que fazer, eu fico lendo minhas coisas, eu vou assistir alguma coisa legal e eu vejo outras coisas também. Então não pense que a religião gira só então, dos pecadores assim, não, tá? Que estão distante, não. A gente tem mais o que fazer. E quando a gente reza no mundo inteiro. Não é só pra conversão de uma pessoa, não. Quando eu rezo pelo meu marido, eu tô rezando pelo mundo inteiro, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, tudo isso. Mas eu não tô rezando pra tal pessoa se converter, não. E a pessoa nem sabe que eu existo e eu nem sei de onde ela saiu, entendeu? Não faz sentido, né? Então é isso. A religião não gira em todas as pessoas, não, tá? Pelo amor de Deus. Eles têm tempo, porque eu acho que não faz nada, né? Se diz ali, professor, formado, sem quê, mas só criticando. Então, assim, na minha visão, não tem menor sentido, sabe? Menor sentido. Eu chegar pra um e dizer pra ele que, se me perguntar, eu nem diria o que eu acredito, sabe? Pra não influenciar ele. Porque hipócrita seria eu. Hipócrita seria eu. Se, por exemplo, eu não sei que ninguém quer me converter, mas eu vou influenciar um menino a deixar de acreditar no que ele acredita. Entendeu? Porque, querendo ou não, você vai influenciar. Não vem dizer que não, porque influencia sim. Aí vem falar que a religião é fundamentalista, a religião é isso, não sei o quê. Sendo que os maiores influenciadores que a gente vê muito são essas pessoas. Entendeu? Porque eu consigo filtrar, né? Eu consigo filtrar. Mas um católico de IBGE ver um vídeo assim, não vai filtrar nada, ele vai se deixar levar. Entendeu? Como um menino disse, né? Um rapaz. Não vou citar o nome dele. Ele disse que... Como é, meu Deus? Ele ia para a igreja, mas não gostava da igreja e descobriu outros deuses que não sabia que existia. Ou seja, culpa dos pais. Por quê? Criança que está crescendo, você tem que falar de tudo. Você não pode esconder. Olha, meu filho, não só existe Jesus. Tem esses deuses aqui, mas eles são deuses pagãos. Eles não fazem parte do cristianismo. Entendeu? São deuses, fazem parte do paganismo. São deuses pagãos, surgiram lá atrás. E ia falar da história sobre isso. A verdadeira história. Não é essa mentira que eles contam, né? Aí uma pessoa, um católico do IBGE, vê um vídeo desse. Você acha que ele não vai duvidar, desacreditar? Vai. Entendeu? Aí vão falar, mas se vê um vídeo católico, vão se converter. Raramente. Se não era tão... O mundo inteiro é católico. Agora, se aparecer um vídeo de um ateu, uma pessoa que não está firme na fé dela, na crença dela, como eu sou, entendeu? Eu sou. Desde pequena, eu sou. E eu pensei em ser satanista. Ou seja, tudo, mas aí que eu fosse, eu não iria descrer, entendeu? Eu pensava assim, se aqui não estava bom, eu ia criar um tempo e eu ia fazer mais do que eles estavam fazendo. Eu pensava assim, através Meu amigo usar as mãos, tá? Era uma coisa que eu tinha muito comigo, isso. Questão de mentalidade, assim, entendeu? Com a mente, mexer com a mente, assim. Então era algo mais, sabe, mais elevado. Eu sempre pensei assim, entendeu? Nada com mão, nada pra te prejudicar dessa forma direta, né? De pegar coisas e fazer, não, entendeu? Outros jeitos, assim, que eu lia naquele tempo e achava que, tipo, eu tinha a capacidade. E não é assim impossível, né? Porque tudo é possível mesmo. Então, assim, mas eu não creio mais nisso. Por quê? Porque blasfemam muito, falam muito mal de Maria, incorporações, eu não creio nisso. Ainda que eu fosse um satanás mesmo, eu não creio nisso. Eu não creio nessa baboseira aí, não, de incorporação. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira. E eu aposto que muitos iriam me detestar por isso. Muitos, entendeu? Apareceu uma menina, um pensamento totalmente que fosse mudar tudo, entendeu? Pra ele seria, tipo, ele ver que tava dando resultado ali, causaria raiva, entendeu? E é isso, se eu ainda tivesse viva. Então, pra mim foi um livramento disso aí. Hoje eu vejo assim. Aí, por que eu pensava dessa forma? Porque eu, inconscientemente ou conscientemente, eu não sei, fiz 2 pessoas para no hospital, e só com a força do pensamento, a minha capacidade de mentalizar, entendeu? Elas morreram. Teve chance nenhuma. E eu sabia. Minha mãe até disse, como é que tu sabe? Eu já sabia, entendeu? Mas eu não fiz nada com, tipo, com as mãos, nada. Então, nunca duvidei de mim assim, entendeu? Aí eu imaginava isso. Mas assim, eu não influenciaria de forma nenhuma, onde que eu tivesse. Eu não sou assim. Pra, tipo, você tem que ser isso aqui. Não, entendeu? Se a pessoa quisesse, ela seria, senão, entendeu? Mas, tipo, ainda que a mãe me perguntasse se eu fosse ateísta,
e eu sou muito convicta do que eu sou católica mesmo, hoje em dia eu tenho ainda mais forte essa convicção, entendeu? Tô falando isso porque as pessoas vêm falando isso aqui, e pode achar que, tipo, ela assiste. Não, entendeu? Não é questão de mudar da minha fé. Mudar de fé, não. Até porque eles assistem a mim, eu não posso ver um vídeo. Qual a diferença nenhuma? Eles vão deixar de ser por isso? Não. Eu também não vou deixar de ser católica, entendeu? Respeitando sempre, tá? Eu respeito essas pessoas. Rezo por elas sim, entendeu? E é isso. É isso. É porque Deus é pra todos, querendo ou não. Nós temos essa fé. Eu tô falando aqui de fé, tá? Fé. Então, assim, eu não influenciaria ninguém. Eu seria da minha mesma. Não sou católica, mas, tipo, se a pessoa não quiser e não gostar de mim ali rezando próxima, sou muito educada, eu vou me retirar. Agora, se for uma pessoa muito grosseira, eu já me assusto. Meu Deus, não faz mal a ninguém. A pessoa vir grosseiramente falar um monte de coisa, começa a freira aí, eu ia me assustar. Eu diria tchauzinho e sorrindo plena e ia me embora. Meu Deus, entendeu? Por medo de ser agredida. Não é medo da pessoa, é de ser agredida, porque tem gente que, vejamos, a gente tem nossa crença, mas a gente não vai agir de uma maneira. Eles podem achar que a gente age assim, mas a gente não é assim. De uma maneira mais brusca, mais agressiva, não, entendeu? De forma nenhuma. De jeito nenhum. Então, esse vídeo foi mais por conta do vídeo que eu vi mesmo, entendeu? Deus me livre, tá? E é lindo ser católica. Eu gosto muito de ser católica. Ah, mas você sabe, eu também não sou perfeita não, mas assim, a gente reza. Cada um presta as suas contas a Deus. Entendeu? É isso. A gente crê assim. Tem muita gente sim, fora pior ainda. Fora da igreja, você acha que tem santinho, mas tem pessoa só boa no mundo. Ah, mas a igreja tem muita... E na sua rua, no seu bairro, onde você vive, só tem santo, só tem pessoa boazinha, pessoa no caminho reto de Deus, ou não, no caminho reto pra, sei lá, pro universo. Sei lá como falam, né? Caminho pro universo, sei lá. Caminho pro cosmos. Né? Só acha que tem pessoas boas pro caminho pro cosmos, no seu bairro, no seu trabalho? Tem não. A gente tem em qualquer lugar, a gente tem ruim mesmo, em qualquer canto. Você vai enlouquecer se você estiver pensando só que o mundo só tem pessoa boa aqui fora, entendeu? Não é assim, vai enlouquecer. Esse cara que eu vi, não é normal, é um desequilibrado, pelo amor de Deus. No desespero falando, sabe? Parece que eu tomar um remédio. A clínica tá perdendo esse cara aí. Perdendo muito. Uma loucura total. Você viria ele falando, meu Deus. É um desespero. Eu fiquei indignada assim, mas tipo, eu tenho plena confiança e eu espero em Deus. Ainda que eu não acreditasse, eu ficaria tipo, né? Eu não tinha assim. Uma coisa ruim, chata é você ver uma injustiça com alguém, claro. São seres humanos, né? Mas a gente não pode se desesperar dessa forma, Deus me livre. Você, e é professor, tá? Eu tinha medo de professor desse, na sala de aula. Eu dizia, professor, você quer conversar, quer desabafar alguma coisa? Não, porque você tá assim, tenha calma, pelo amor de Deus. Tenha a esperança em si mesmo, com o seu crer, né? A esperança em si mesmo, pelo menos. A esperança é a última que morre, a esperança que você deve ter no Senhor, entendeu? E você mesmo, no seu mesmo, entendeu? Em você próprio, eu quero dizer. Porque é assim que eles, né, creem. E eu acho que nem eles mesmos, sei lá, uma coisa muito sem pé na cabeça. Só ver as coisas aí, sabe, é uma loucura. Eu fiquei assustada. Sério mesmo. Já vi de tudo, um professor desse, eu nunca tinha visto, não. Deus me livre. Tipo, mas é tipo um desequilíbrio mesmo, entendeu? Qualquer profissional, eu ainda vou mostrar um profissional. Professor, né? O profissional, vou dizer assim. Professor não, profissional. Doutor, essa pessoa aqui, o senhor acha que ela não precisar tomar uns remédios? Com sinceridade, doutor. Essa forma aqui, no seu próprio consultório, no que o senhor estudou, pra não dizer que eu tô louca, né? Você acha que esse ser humano aqui tá normal? Não, olha o que ele diz, olha a forma que ele... a expressão dele, a forma dele falar, entendeu? O doutor, com certeza, diria que ele tá normal. Não tá, entendeu? Não tá normal. Desequilibrado mesmo. A forma dele falar, pelo amor de Deus. Foi triste, o vídeo que eu vi. Triste. Eu não vou expor e é isso. Senão, né, vai que ele vai ver meu vídeo e, tipo, que eles são um pouco atrevidos. Então, vê meu vídeo e começa a falar alguma coisa. Deus me livre, vai pra lá, entendeu? E eu não tô desesperada, eu tô falando porque a forma dele falar foi muito assim, chamou atenção. Então, me chamou muita atenção, assim, eu, hein? Já vi muito professor, mas, tipo, nem os grandes professores, né, que são ateus, são dessa forma. Coisa muita gente legal, assim, sendo ateu, né? Mas, assim, me respeitam. Deve ter essa indignação, mas, tipo, não é de uma maneira explosiva, assim, não. Sou colérica, mas eu mesmo, porque no chão, quando eu vi, nossa. E tem gente que segue ele, tá? Eu assisto ele, mas, tipo, tem gente que comenta os vídeos. É bem engajado ele, entendeu? O pessoal gosta disso, gosta de um ídolo. É isso, gosta de um ídolo mesmo. Ele pode ser uma boa pessoa, mas a forma dele se expressar foi uma coisa muito explosiva, sabe? Meu Deus. Ele realmente sentiu, né, aquele impacto e colocou pra fora mesmo. Se ele já tinha um problema, ele colocou isso pra fora de uma forma mais... isso aí, você quer? E falando mesmo. E de uma forma bem podre, falando, sabe? Digamos assim, aquelas palavras bem pesadas mesmo. Bem assim mesmo, sabe? Eu não vou falar aqui. Eu não sou de falar essas coisas. Então, assim, palavrões, sabe? Me mandando pra aquele canto, quem não quisesse estar na live dele. Olha, uma baixaria, sabe? Minha nossa. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu fiquei impactada. Eu concordei na parte que realmente, como a pessoa é muito boa, não deveria passar por isso. Mas é uma maneira de mandar e dizer isso, eu nunca tinha visto, não. Isso aí na vida real deve brigar até com o vento. Gente assim, briga até com o vento. Passa por ele e já se incomoda que o vento não vai pra na direção dele. Entendeu? Eu não gosto assim, não. A maneira assim, não. Pode até ser uma pessoa boa, não sei como ele é, mas é isso. Inteligente, né? Mas a gente não pode medir as pessoas pelo número de diplomas, doutorados, não. Porque tem gente que não é formado, tem gente que não tem tanto conhecimento, né? Mas se você for ver, fala lindo, coisas lindas, é humilde, não age explosivamente dessa maneira, não é de uma pessoa debochada, é na dela, não faz mal a ninguém, entendeu? E tá vivendo a fé dela, normal. Ou a descrença, né? Tem gente que vive a descrença com humildade, sabia? Com humildade, sem fazer nada pra ninguém, criticar ninguém. Aí eles falam que o cristianismo é o que eles seguem, sabemos que não, né? Eles seguem algumas coisas, mas tudo não. Se botar a prova, não segue. Aí, pra eles, é esse cristianismo que eles seguem, né?
uma coisa bem light, aquilo que eles querem seguir, chamam de cristianismo, entre aspas, que eles não creem. Então, e muitos falam, são verdadeiros cristãos. Não é, nem crê, não professa. Vive algumas coisas, e a gente não pode julgar que sim, nem que não, totalmente, porque aí só eles, né? Só eles e Deus, é isso. Mas pelo que nós acreditamos, podemos dizer e passar pela reta justiça, né? A gente pode falar, entendeu? Podemos falar publicamente de uma maneira justa, entendeu? Não ser injusto, ou seja, com o que acreditamos, a gente pode. Não é uma proibição você dizer. Eles falam absurdos, distorcem tudo, mentem, falam fatos irreais, do que eles acham que é. E muita gente crê nisso, do que eles dizem, pra você ver. Eles falam que nós seguimos, como é? Os livros foram feitos por homens, nós seguimos, não sei lá. E eles também. Seguem homens com que, de acordo com o que eles dizem, com o que eles acham que ali foi, que aconteceu. Ah, mas lá atrás, não sei o quê. Aí, entendeu? E ainda usa a Bíblia. Usa a Bíblia. O que eles acham que é, tipo, encenação, é conto, é um gibi, né? E usa a Bíblia. Entendeu? Usa a Bíblia. Por que não usa o Alcorão, né? Poderia usar o Alcorão, né? Seria uma ótima ideia. Pra satanista, Alcorão, né? E pra ateu, use o Alcorão. Aí fica injusto, pô, porque você não tá sendo ateu de verdade, tem que usar o Alcorão. E você também tá sendo satanista de verdade, faz isso com o Alcorão, entendeu? Alcorão. E eu não tô... não, eles tentam apelar a gente não pode ser o que a gente realmente pensa, entendeu? Ah, você tá incentivando. Não, mas o que eles fazem não é um incentivo também, não? Ou você acha que isso não é um incentivar? Entendeu? E é isso, eu só acho que tá sendo injusto, tá? Vocês estão sendo injustos. Tá fraco essa maneira de convencimento, tentar convencer, né? Talvez seja isso, pra influenciar outras pessoas, mas a mim não. É só isso mesmo. Respeitosamente. Só acho, né? Porque mexer com a Bíblia é fácil, né? Mexer com a Bíblia é fácil. Bíblia aí, ó. Aí diriam que são corajosos, destemidos e realmente não creem em nada. Nada. E realmente, como muitos falam, né? Que Satanás é o maior. Da mesma forma que falam que o que nós cremos é uma mentira, pra mim. É além de mentira, é hipocrisia, porque quando falam que o livro foi escrito por homens, eles seguem homens. O que um cara faz seguindo um palestrante, professor? Não é seguir um homem, não? A seita só é formada por quem? Anjos? A seita é formada por anjo, ET, dragão? Não. A seita é formada por quê? Por homens. Aí é hipocrisia, tá? E querem falar de nós. Mas comigo não. E se vier tentar algum argumento, alguma coisa, comigo não, hein? Comigo não. Já caiu por terra, é isso. Tá caído por terra, tá errado. As palavras estão erradas, assim, entendeu? Comigo não. Aqui nem entra nada, aqui eu tenho uma convicção hoje em dia. 29 anos, pura convicção do que eu acredito. E eu não troco. Ah, mas foi escrita por homem? Tu é o quê? Tu não é homem não? Tu não é ser humano não? Tu não é ser humano? A tua seita foi criada por quem? A tua própria seita foi criada por quem? A maioria por homens. Maioria. Tudo homem. Mas quer falar que só no catolicismo, a Bíblia que pra nós é muito importante, foi escrita por homem, mas inspirados pelo Espírito. Gente que não é nem inspirada pelo Espírito, vocês estão seguindo? Entendeu? Piada pra mim, é isso. Gente que não é nem inspirada por nada, os caras seguem. Entendeu? Não dá pra acreditar. Aí tem outro que fala assim, mas não dá pra provar algo fora da Bíblia. Ué, se a gente fala fora da Bíblia, vão dizer que a gente não usa uma base bíblica. E se usa a Bíblia, acham ruim. Ninguém tem. Se tem livre-arbítrio, acham ruim. Se não tivesse livre-arbítrio, achariam ruim. Eu não entendo. A ingratidão é imensa, né? Então, a gente respeita e cremos, né, assim. Que são seres humanos, isso, dessa forma. Né? Não é o que, assim, é minha visão. Não é o que fazer, não é. Só rezar. E outra coisa também, que eu acho, assim, muito interessante. Só tem o cristianismo para vocês falarem? Fala do que você gosta de fazer no YouTube. Fala de algum esporte que você gosta. Mostra um treino para incentivar, motivar uma pessoa a mudar a vida dela. Né? Faz, sei lá, o que você gostaria de fazer antes e você não fez. Coloca meta na vida para você evoluir assim. Entendeu? Mas perder tempo só criticando. Isso vai levar onde? Nada. Nada. Porque, tipo, só cai nisso quem não tá firme. Não tá firme. Pessoas que chegaram em um momento da vida que sofreram muitas vezes, não tiveram saída e pensam que Deus não está ali com elas, caem em tristeza, né? E começam a duvidar de Deus, né? Na dor principalmente, já vi muito ateu assim. Na dor, começa a se revoltar contra Deus. Só que o que acontece? Não é culpa de Deus, é culpa dos seres humanos. Dos seres humanos. Eu queria até, na época, ter falado para um ateu, uma vez que ele disse assim, que foi Deus que permitiu tudo isso, entendeu? Eu não vou nem falar detalhes aqui, porque talvez a pessoa até veja o vídeo e ela não é mais ateu, entendeu? Falando dessa questão, né? Porque ela perdeu, que ela amava muito. Me deu vontade de dizer assim, ó. Não foi culpa de Deus. Foi culpa deles próprios. Entendeu? Como é que uma mulher vive, veja se eu tô errada, como é que uma mulher vive com um cara que ela sabe que não é fiel a ela? Que ele não é fiel a ela, desculpa. Casam. Eu conheço pessoas que diziam que ele não era certo, o cara era certo. Aí o cara saiu com um monte de mulher. Contraiu
uma coisa ruim, entendeu? Passou para ela. Ela morreu. Entendeu? Ou seja, aonde que foi Deus? A permissão? Foi deles. Se não tivesse livre-arbítrio. Se não tivesse livre-arbítrio, estaria igual aquele pessoal. Como eu já falei em um vídeo, que estavam reclamando, murmurando naquele tempo. Entendeu? Então, eu sou contra essas coisas, muito contra. Quando dizem que, Deus permitiu isso, não. Outra coisa, minha doença, não foi permissão de Deus. Foi irresponsabilidade dos meus pais. Eu culpo Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Então, quando uma pessoa começa a ver a situação e começa a descrer, duvidar de Deus, é mais fácil ela ser ateu. Entendeu? Porque para ela, se não tiver aquilo ali na Bíblia exposto mesmo para ela, mas por que isso? Por que daquilo? E uma de pergunta atrás da outra, e não tiver alguém ali para responder ela com certeza, ela vai duvidar. Mas eu digo que foi Deus? Não. Foi irresponsabilidade dos meus pais. Irresponsabilidade. Então, tudo que acontece é culpa e responsabilidade de quem? Do próprio ser humano. Tudo tem uma ação e tem uma reação, que eu chamo de consequência. Tudo, tanto boa quanto ruim. Entendeu? Mas ela era boa, era uma pessoa boa, mas foi se juntar com quem não prestava, entendeu? Então, ele morreu também. É isso. E eu me considero um milagre, porque eu nasci sem oxigênio nenhum. Eu acho que nenhum médico acreditou quando eu nasci. Porque eu estava dada como morta, eu não tinha oxigênio. Todo ser humano sabe que sem oxigênio ninguém vive. Morre. Até um peixe fora da água, ele morre, imagina eu, sem oxigênio nenhum. Entendeu? Eu ia morrer, desde que eu nasci. Eu nasci. Então, eu não tenho como duvidar, descrer, porque eu nasci. Não tem milagre maior no mundo que eu estar viva. Por isso que eu não peço nada assim para Deus. Cura, não, entendeu? Já é um grande milagre eu estar aqui. Então, eu seria muito, talvez, ingrata e assim, como eu posso falar? Não reconhecendo ele o suficiente, pedindo mais do que talvez não seja da vontade dele, entendeu? Então, eu não peço nada. E quando eu vou à missa, eu vou para relembrar aquele momento de Jesus. Relembrar os momentos. Porque a missa é o próprio sofrimento de Cristo. Entendeu? E eu não estou ligando se tem gente boa ou não lá. Eu não estou ligando. Porque eu vou buscar a minha própria salvação. Eu estou falando uma coisa que ninguém acredita, mas é o que eu creio, tá? E eu acho que eu posso falar, assim. Não é uma ofensa minha. Então, pelo que eu acredito, né? Eu vou buscar a minha salvação. Por quê? Porque na doutrina da Igreja Católica, você tem que ir à missa sempre. Você não pode deixar de ir à missa. Isso não existe. Ok, mas é a doutrina que eu sigo. Entendeu? Para você, assim, não existe isso aqui. Mas eu, como eu sigo, eu tenho que ir à missa. Nada é por acaso, nada é por acaso. Nada. Talvez as pessoas que são hoje, por falta de pais, que não ensinaram elas desde cedo tudo. Primeiro, se eu for mãe, eu vou ensinar tudo. Olha, meu filho, tem essa religião aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Entendeu? Mas nós somos católicos. Então, fora daqui não tem salvação. Se você quiser se perder, é o que eu não quero. Mas se você não quiser seguir catolicismo, saiba, não terá essa salvação. Por quê? Porque é mais difícil. É mais difícil. Mesmo que tenha um coração bom, a intenção seja boa, é muito difícil. A gente não pode ser Deus, eu não posso ser deusa de mim. Quem já se viu? Eu deusa de mim mesma, como eu pensava, não posso ser assim, entendeu? Então, quando foi para eu retornar, larguei tudo. Assim como foi que era para eu iniciar, assim, o que eu queria iniciar, eu larguei a igreja. Eu não fiquei com um pé lá e outro cá, não. Eu larguei tudo, entendeu? Ambas, entendeu? De ambas, porque a gente não pode se dizer uma coisa e ser outra. A gente tem que ser o que a gente de ser e é. Entendeu? Não é o querer ser, mas a gente tem que ser. Eu, assim, pelo exemplo, sem precisar estar falando assim, por palavras, pelo exemplo, me vendo ali, nem que eu tivesse que estar do lado da pessoa o dia inteiro para ela saber o que é uma vida de uma freira,
entendeu? Uma freira de verdade, para ela poder entender e conversar. Eu só iria ouvir, entender, né? E é isso. Eu não tenho esse problema nenhum. Se uma pessoa, né? Ah, e com fulano eu vi isso aqui, é isso aqui que acontece. Você quer passar, eu ia conversar com a madre, para ele passar uns dias com a gente dentro do convento para ver se é isso mesmo que a pessoa disse a ele. Porque pode ser que a pessoa passou por uma experiência totalmente contrária, se infiltrou lá, para depois sair e falar mal da igreja, entendeu? Aí é complicado, né? Aí pronto, passou por uma experiência ruim, vai dizer agora que toda instituição católica, todo convento é assim, todo... Não, entendeu? De maneira nenhuma. E antes que digam que segue um homem vivo, eu gostaria só de saber se ele é imortal, sabe? Se for imortal, aí tá bom. Eu creio que isso deles seja falta de assunto mesmo. E lembrando que isso não é motivo nenhum para você deixar a religião. Porque por conta do outro, tem coisa errada aqui e eu não vou mais vir à missa. Não faz sentido. Eu também erro. Não sou perfeita. Ninguém é perfeito 100% e que só sabe ver o erro do outro e não vê a si mesmo. Quem já se viu? Então, não faz sentido a mim deixar a igreja por conta do erro do outro. Não faz sentido, porque fora é pior ainda. Fora da igreja. E você não está vivendo no mundo? Como é que as pessoas não creem em algo por conta de ver coisas erradas, assim diz eles, né? Dentro da igreja. Não sei como eles veem, sei lá. A pessoa nem crê e diz que vê o que acontece, que ouve, que diz. É o pessoal que acredita em tudo que os outros dizem, mas ele não vai ver pessoalmente, não vai procurar saber lá dentro. Não vai conviver, entendeu? Quando vê isso, não entra nem no convento para saber como é. Entendeu? Não passa nem um dia lá, né? Não passa. Mas se acha tipo um salvador aqui, que não, agora eu não tenho religião nenhuma, eu não creio em nada. Mas eu, a partir de agora, eu vou defender as pessoas, vou fazer isso pelas pessoas, mas eu não creio em Deus. E a religião não presta. A religião só tem gente ruim. E o mundo, tu acha que só tem gente boa? Pior ainda. Eu acho que já podia deixar de viver, porque como é que a pessoa vive no mundo só esperando coisa boa dos outros? Não existe. É loucura, vai morrer doido. Não tem gente perfeita no mundo, não. Vai morrer doido, entendeu? Perfeição não existe, não existe. Lutamos para ser bons, mas perfeitos não somos. E as pessoas ainda não entenderam isso. Infelizmente, né? Aí por conta de uma atitudezinha, metade deles não faz o que a Igreja Católica já fez há anos e ainda hoje. Na verdade, não faz, nenhum. Não faz. Entendeu? Não faz. Então, o julgamento é triste, sabe? Tudo o que eles dizem que a gente é, por exemplo, eles são. É só você parar pra ver aquilo que eles não gostam no outro, eles são. Entendeu? Caluniadores, mentirosos, julgadores. Tudo isso, maledicente. Generalistas, né? Que generaliza todo e faz aquela... Isso não existe só no catolicismo. Não só existe. Enfim, apagaram foi aquela vez que o monge beijou o menino na boca? Já esqueceram? E vocês verem falando sobre isso? Não. Mas defendem muita coisa, tá? Critica o catolicismo, o cristianismo em si, né? Não gosta. Mas esquece que isso acontece em N religiões, tá? Ninguém tá... esqueceram o João de Deus? O João de Deus, eu acho, né? Espírita? Já esqueceram? A pastora Flor de Lis? Aquele pastor que matou a pastora, esqueceram também? E o pastor daqui da Paraíba que tirou 3 milhões. 3 milhões. Se você colocar no Google, você vai ver 3 milhões de pessoas aqui na Paraíba e foi solto. Isso aí ninguém fala, né? Não, só o catolicismo, tá? Só o catolicismo. Nossa, aqueles padres ali estão fazendo coisa errada. Mas é só na nossa religião? Não. E a gente generaliza isso tudo? Não, por quê? Porque são seres humanos. Seres humanos são falhos. A pessoa que não tem a consciência de que ser humano é falho, ele vai achar que, tipo... eu não sei que mundo ele tá vivendo, porque ele vai achar sempre que o ser humano, ele é perfeito. Quando ele não é perfeito, na visão dele, todos são corruptos da maneira que ele acha que o ser humano tá sendo. E por isso, não, agora a religião não presta, agora não presta. Mas isso iniciou dentro de uma religião, e agora descreve. Mas isso eu vou julgar, vou me indignar, e tipo, não vou mais acreditar em Deus. Não.
Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Deus faz justiça. Para cada um, vão prestar conta a Deus. Eu não vou sair do que eu acredito. Entendeu? Jamais. Eu não vou deixar de ser católica. O erro do outro não me interessa. Me indigno, sim. Tenho raiva, sim. Normal. Mas eu não sou Deus. Eu não sou a salvadora. Não vai ser através de mim que as pessoas vão acordar e deixar de fazer o que elas fazem. Não. Deus vê tudo, tá? Não pense que Deus dorme. Ele não dorme. No momento certo, cada um vai colher o que planta. Então, mas isso é a nossa fé. Um dia, né, vamos dizer, talvez. Não é aquele que eu mesmo? Pode. Eu já vi tanta situação que pagam até hoje, entendeu? Então, o mal, a pessoa que faz maldade, o inocente, paga caro, entendeu? Paga. Deus não dorme, as pessoas têm que ter esperança, pelo menos na vida, se for em Deus, na vida. Né? A vida vai ensinar, pelo menos assim. E é engraçado quando a gente vê alguém tentando falar de escândalo. Eles esquecem dos escândalos dos filósofos, dos... esquecem disso, dos deuses, dessa aberração toda aí, entendeu? Porque até eles tinham um lado escroto, nojento, entendeu? Tinha sim. Imoral, injusto, tinha sim. Esquecem. Criados ali no protestantismo, entendeu? Depois foi que se tornaram o que são. Ou que não são mais, porque não existe mais eles. Você pode dizer, tá? Eles que não existem. É, né? Porque já diziam muito pra mim que o maldito homem que confiou em outro homem. E assim, colocar a mão no fogo por alguém, é sério não, tá? Sério não. É isso. Só acho, né? Porque assim, o cara duvida de uma pessoa que morreu na cruz por ele. Mas não duvida de alguém que não salvou, não se sacrificou, né? E ainda questiona o que houve lá atrás. Ou seja, não faz parte, não interessa a ele, de fato, não interessa a ele. Por quê? Porque não crê. Eu acredito assim. Se não crê, esse assunto deveria estar morto, nem falar sobre ele. Não crê. Então não crê, não fala. Entendeu? Na minha visão é assim. Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Se ele não faz parte, ele faz parte de uma ideia de um filósofo, dos filósofos. Aí ele quer entrar em algo que ele é revoltado por conta de atitudes de pessoas dentro da igreja e quer generalizar isso, apontando que todo mundo é assim. Entendeu? Mas essa confiança que ele tem em um filósofo é muito mais estranho, né? Porque é uma ideia. O que prova essa ideia? Nada. Por quê? Porque ele é falho. Ele foi falho. Ele errou ali. Entendeu? Agora, o que ele duvida é santo. Não tem erro nenhum. Não há falha. Entendeu? Mas porque ele não vê, porque assim, ele tem uma prova de que existe, né? A maioria espera por isso. É algo que é loucura para mim, porque para nós cristãos católicos, nós nunca vimos, ninguém nunca viu, né? E, assim, a nossa fé não está afirmada naquilo que a gente tem que ver. Ver para crer, não. Não está afirmada nisso. A nossa fé está afirmada nos ensinamentos. A partir do que a gente aprende, a gente pratica. O que é bem diferente dos protestantes, né? Mas o que nos é ensinado, a gente pratica. Agora, óbvio, tem gente que se diz aí e não é, né? Como tem pessoas de outras religiões que se dizem ser que é uma coisa e não é. E a gente vê assim, tipo, não é, entendeu? Porque não pratica. Mas eu vou me meter nesse assunto? Não. Porque não me diz respeito, não me interessa. Eu não faço parte, entendeu? Eu posso falar assim uma coisa que eu acho, né? Mas eu não vou ser aqui grosseira de falar que, não sei o quê. Eu não faço e pronto. Mas não é um vídeo pra convencer nada, ninguém aqui, entendeu? Né? Pra você mudar a sua fé. Segue com você e o que você acredita ou não acredita. Enfim. Então, é só uma opinião minha mesmo. E eu fico vendo assim, entendeu? Minha visão é essa. E eu sei que ninguém merece, né? Do mesmo jeito que eles acham. Talvez insuportável. Alguém falar do Criador. Que eles ficam, né? Achando ruim. A gente acha chato ver uma pessoa. E pior ainda,
não é e critica. Como é que você fala mal daquilo que você não é e nem sabe o que é? Você acha que é e tem isso como verdade. Então, não faz parte, sabe? Não faz parte. E assim, por que eu não influenciaria, entre aspas, a um aluno? Porque às vezes aquela religião ali é o que está salvando, é o que está dando motivação a ele, é o que está dando esperança. Porque quanta gente a gente vê que não tem esperança nenhuma. Quando a gente vê, quantas pessoas a gente vê tá passando por uma coisa e o que tá segurando ela ainda é a fé em Deus, sabe? Eu tenho fé que eu vou vencer, eu tenho fé que eu vou ser curada, né? Para muitos. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar. Isso é a fé, isso é o que move a pessoa. Então, eu seria, eu seria muito um ser humano amargo, triste, de chegar e dizer, não, gente, hoje eu vou falar sobre minha religião. Eu não acredito e o seu Jesus não existe. O que nós criamos, o que existe, né? É o cosmos, o universo, não tem propósito nenhum, entendeu? É uma coisa que te leva a nada. É você só, eu não creio, e é isso, não creio. Não tem outra coisa. E, assim, deve ser uma luta, porque você viver todos os dias ali, tentando achar uma coisa, achar uma prova de que o que disse, quem disse. O cara deve ficar até loucão, sabe? Então, pra mim, não tem louco assim, gente, que eu tô dizendo. É, um pouco fora de si, porque busca tanto por resposta, entendeu? Fica insano. Ele sai fora dele mesmo, entendeu? Porque é uma busca, acredito eu, por coisas que não vão ser respondidas. Porque é um mistério, ele é um mistério, entendeu? Um dia vamos saber, hoje não. Nem tudo vai ser respondido, nem tudo será mostrado, entendeu? Enfim. E eles vivem disso, eu não vivo disso. Nunca vivi disso, entendeu? Eu acho que não, é loucura. Assim, você pegar a sua vida hoje não crer e, sei lá, não sei nem como explicar isso. Pessoas que tinham uma fé e não tem mais, entendeu? É uma coisa que, na minha visão, soa como desproporcional, porque ter que fingir que tá numa, numa realidade aqui paralela, porque até não tem como não, sabe? Na minha visão. Como é que... É engraçado, porque eles não creem e nem provam que não existe. Não existe. As provas que eles têm, eles falam de nós, mas as provas que ele tem são históricas, né? E com isso ele utiliza do quê? Fingir que não existe. Isso aqui como é que eles falam? Um conto, né? Eles estão pros olhos, então ali para ele não. É só que para mim é uma coisa. Eu não sei nem como eu viveria se eu fosse assim, né? Porque assim, o que eu quero dizer é porque assim, não dá para você fingir pros lados e algo não remeter, algo não. Eles dizem que não importa, que tá morto, mas é impossível. Pra mim, não sei, são pessoas que já desistiram da vida há muito tempo, entendeu? Por isso eu respeito muito. Aquelas pessoas que ninguém sabe o que elas têm, mas elas por dentro delas já se perdeu muita coisa. Não tem sentido não, entendeu? Vão falar que sim, que vivo bem. É, exteriormente, a gente se transforma numa atriz ou no ator que mais convém, né? Então é isso. É, então, eu, no respeito aqui, não tô pra mudar a fé de ninguém, a descrença, nada. Tô só dando uma opinião. Então, assim, eu não conseguiria viver de uma maneira que impiedosa, uma maneira. É uma coisa muito seca, sabe? Assim, uma coisa. Você olha, você não vê algo que seja. Isso aqui é bom, né? Até as coisas que eles fazem é tipo remoto, é tipo automático. Faz porque talvez, né? Queiram mostrar que faz mais que os cristãos, enfim. Então, não tô criticando, tá? A obra tem que ser feita. Mas aquilo que você dá com a mão, que a outra não vejo. Tem isso. Então, assim, senão fica parecendo uma coisa muito remota, automática, na minha visão. Superficial ali. Eu não tô criticando o que é feito. Eu tô falando aqui
que quando você diz que faz isso e aquilo, soa como algo superficial. Porque você só vai até aqui, mas até aqui você não vem. Entendeu? Fica meio que algo contraditório. Algo meio contraditório, assim. Minha visão. Isso é o que nos diferencia. Isso é o que nos diferencia, perdão. Por isso eu acredito que Jesus disse: quem crer será salvo. Por quê? Muitos também iriam ajudar, né? Iriam cuidar de pessoas, iriam cuidar de animais, e dizer que eles fazem mais do que nós, entendeu? Por conta disso. Mas é um trecho aqui, tá? Só porque eu lembrei. Então, eu vejo muito esses pontos, assim. Eu, eu fico vendo muita coisa, né? Óbvio que de pessoas desrespeitosas e respeitosas também. Isso não muda o que eu acredito. Não consegue mudar. Estão muito longe de tentar me fazer mudar, entendeu? Talvez muitas vezes a gente tá nem tentando. Mas, assim, os vídeos, pelo que eu noto, eles são persuasivos, entendeu? E muito. Se você não for fiel suficiente ao que você crê, você é uma isquinha ali, ó, pra eles, entendeu? Você vai entrar ali no meio do tubarão e vai ser engolido, digamos assim, entre aspas. Só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Não me levem a mal. Porque muitos falam coisas absurdas e tipo, ninguém fala nada. E eu só tô dando aqui eu só dei aqui um exemplo, entendeu? Porque no meio daquele conteúdo, você pode ingerir e consumir tanto que tudo vai, tipo, cair da sua cabeça, entendeu? Você vai chegar um tempo e dizer, não, eu não creio. Por quê? Porque são persuasivos. São doutores, mestres, professores, entendeu? Essas pessoas são muito persuasivas, muito... Então, tem que filtrar muito, tem que pegar o que você sabe, agir de coerência, tá? Não de má fé. Aquilo que eu sei, eu não vou passar a não crer mais, entendeu? Mas aquilo que for ético, aquilo de caráter, eu vou concordar. Aquilo que é moral, entendeu? A moral. Agora, se o ateu não tem moral nenhuma e começa a esculhambar com tudo, não tem crédito nenhum pra mim, entendeu? Porque a gente vê assim, eu vejo assim, pelo menos. Você tem que ter uma moralzinha, entendeu? Tem que ter um respeito, tem que ter um conteúdo muito relevante, porque certos conteúdos, eu noto, e não tem relevância nenhuma. Assuntos que não interessam a eles, mas, tipo, eles querem como se fosse uma prova. De quê? Se você não acredita. Aí tem que ser uma prova, tu não ia acreditar. Entendeu? Então, eles vivem discussão de algo que eles não creem, mas querem provas. Entendeu? E eles não fazem parte. Não é estranho? É, na minha visão. Essa atitude é super. Garanto a você. Se eu fosse ateia, eu não tocaria nem no assunto. Eu falaria de paisagismo, do reino animal, da comida que eu fiz hoje. Entendeu? Do, do meu próximo exercício que eu vou fazer. E eu quero ver vocês vendo, porque possa ser que isso ajude alguém. Seria essas coisas. E por quê? Porque aquilo que você não crê, tem como não crer, entre aspas, tá morto pra você. Entendeu? É igual que, tipo, aquela pessoa que você não gosta. Você não gosta daquela pessoa, mas você vai buscar provas sobre ela? Buscar saber dela? Não faz sentido. Ver a vida dela, buscar o que ela tá fazendo? Não faz sentido. Entendeu? Então, na minha visão é essa. Porque aquilo que eu não gosto, eu não toco nem no nome. Sinceramente. Se eles tivessem coerência mesmo, não falariam absolutamente nada sobre religião. Nada. Porque se você não crê, como é que você quer uma prova? Você não tá nem aberto. Ainda que Jesus aparecesse assim no seu quarto, muitos duvidariam. Seria uma ensinação, uma... Como é que eles falam? Não, isso foi um ser imaginário que apareceu pra mim, entendeu? Isso aqui eu não creio. Não creio. Eu tô louco. Então, são coisas que me pegam muito. E eu não creio nessa de que nunca acreditei que na doença, na hora de uma morte, eles se arrependeriam. Alguns sim, outros não. Talvez, né? Mas não acredito não. Não se arrepende porque, como muitos padres falam,
Tem gente que é apegada à vida a qual escolheu e vive por muito tempo. E a partir disso, se acomodou nisso, entendeu? E, enfim, não vai, né? Porque vai ter uma doença, que vai temer. Não, tem gente que é assim, entendeu? Então, na minha visão, se eu posso dizer, né? E não se ofenderem, a minha visão de ateísmo é a falta de sentido na vida, a perda total de sentido na vida. Não só em Deus, para mim no geral. Perca de fé no ser humano, perca de fé na vida, na humanidade, no mundo, entendeu? Porque eles vê coisas, sabe de coisas que aconteceu e tal, ele generaliza, e aquilo é como o final do mundo para eles, entendeu? Muitos vídeos eu vejo, eu noto isso. Eles se esquecem que somos falhos. Creio eu. Se tiver alguém perfeito, me fale, que eu nunca conheci uma pessoa perfeita, tá? É isso. Nós temos qualidades e defeitos. Nós temos nossas manias e posturas erradas muitas vezes. Então, isso, quando eu digo, fulano fez isso e tal, ok, né? Ok. Mas depois não vem dizer que, tipo, não julgue para não ser julgado, porque é o que muitos fazem com nós, né? Quando é a gente falando, eles falam muito isso. Ah, mas não pode julgar. Vocês falam isso para nós, mas quando é para vocês dizer que isso e aquilo, vocês não usam isso. Não é a perca da fé em Deus, é a perca da fé de tudo, de tudo. Se você for notar, ele tem um pouco de esperança assim ainda, não sei, talvez, é algo que eles queiram, e é algo que eles vão realizar, né? Eles ainda têm um pouco, e até para isso precisa ter um pouquinho de fé, porque se você não acreditar em si mesmo, como é que você vai executar se você não tem fé em si mesmo? Você não acreditar em si mesmo, entendeu? Ou seja, não tem como você fugir da questão de fé, na minha visão. Não pense em ser ateia, mas ainda que eu fosse, eu não seria burra a esse ponto de que iria fingir de uma forma que tampar o céu, tampar tudo e eu não quero saber de nada e ter essa revolta. Não, de forma nenhuma. Minha vida não culparia Deus, as coisas que me acontecessem não ia culpar Deus, iria me culpar eu mesma. Eu mesma. Aí tem gente que não acredita em livre-arbítrio, porque Deus permite isso aqui e outras coisas não. Mas se não tivesse livre-arbítrio, se fosse Deus mandando em tudo aqui, muitos ficariam no deserto reclamando, murmurando. Entendeu? Murmurando muito, dizendo, sendo ingrato, como já são muitos, alguns dos muitos, né? Então, é assim que eu vejo, entendeu? Assim que eu vejo. Não sei se estou, né, assim, à altura da visão deles, assim, não sei, mas é o que eu penso, né? Não sei se é a altura da visão de que realmente seja. Isso aqui é uma visão minha, né? Assim que eu vejo. Então, não é um julgamento, tá? É uma visão, é uma opinião, somente. Não estou julgando, pelo amor de Deus, não. Eles vivem tanto dessa forma de estar julgando, apontando que qualquer palavra, qualquer coisa que sai aqui errado, eles vão dizer que você tá julgando, não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Porque eles já fazem isso, e acho que a gente faz isso o tempo inteiro. E julga, né? Acho que a gente julga. Não, entendeu? E já vi gente dizer que livre-arbítrio não existe, entendeu? Então, assim, é coisa fora de sentido total. Eles vão perdendo a fé de tudo mesmo. Não é só a descrença de um Deus, é tudo. Eu acho que na visão deles não existe ser humano melhor na vida, né? Porque eles se acham perfeitos, então eles olham os defeitos dos outros, mas porque acham que coisas erradas só existem na igreja, entendeu? Um deixei. Um deixei. Ladrão, pedófilo, assassino, assaltante, estelionatário, enfim, deixei. Um deixei. Mas eles se revoltam contra o mundo? Não, se revoltam contra a igreja. Porque muitas vezes a corrupção lá dentro, as coisas erradas, né? E ele generaliza que isso acontece em todo canto, que uma igreja ali já não tem jeito que preste. Entendeu? Eles são assim. Então, é falta de fé não só de um Deus, é falta de fé na vida. Falta de fé na vida. E quando se perde a fé, eu não sei, né? Mas eu acho, não digo impossível, mas é muito difícil o ser humano retornar assim o que ele foi um dia. Ele pode se lembrar, pode falar, né? Pode se, assim, ter, relembrar aquela vida que ele teve, mas retornar, não. Porque, assim, eu acho que fica um vazio nele, né? Acredito que seja isso. Essas pessoas se tornam vazias por dentro. Ou seja, é até difícil você se colocar no lugar, porque, meu Deus, como é que você... Eu me sentiria, tipo, como se algo estivesse faltando, entendeu? Mas não é por conta da religião, é porque... Eu não sei explicar bem, mas é algo que me formou,
né? Me fez, me trouxe ao mundo, porque eu não vim através só dos meus pais, da forma natural. Antes deles pensarem em mim, Deus que me queria aqui, entendeu? Então, assim, é complicado falar. Eu não sei como é isso, né? Mas se eu posso falar, eu rezo por essas pessoas. Não se ofendam. Mas com o que eu creio, eu rezo. Porque, assim, a gente nota que é um vazio, entendeu? São pessoas que não elas riem, debocham muitas vezes, algumas, mas a gente percebe que, meu Deus, o que fizeram com você, sabe? Quem fez isso? Saiba que quem fez isso não era para você estar preocupado dessa forma, se existe um Deus ou não. Entenda que o mal, sempre, sempre terá seu dia e sua hora. Entendeu? Eu digo isso porque eu já vi sim. Dizem que o mal se dá bem, dá não. Dá não. Não, não dá não. Se eu fosse contar aqui no Brasil, dá não. Entendeu? Ah, mas tem gente que é tão boa e sofre. É, porque você veio à vida para sofrer, muitas vezes. Por quê? Porque isso aqui, a gente está vivendo em um mundo de provas e expiações. O mundo já não é de Deus, é de quem? Do maligno. Então, com isso, nós vamos sofrer aqui. Porque não é de Deus isso aqui. Do maligno. Isso aqui, eu tô aqui, mas isso aqui não me pertence. Entendeu? Então, eu vivo separando as coisas. Eu tô aqui, vejo coisas erradas, eu via coisas erradas na TV, né? Mas eu não posso me tornar uma pessoa revoltada com tudo, com Deus, entendeu? Porque Deus saberá o que fazer. Agora, assim, quando você descrê que ele poderá fazer isso, aí já não é Deus na sua vida. É você por você mesmo, entendeu? Aí é você e você. Aí você e você se resolve aí, entendeu? Aí não o que fazer não, mesmo não. Nem Deus eu acredito assim, porque se a pessoa tá fechada, como é que ele vai fazer algo, né, ali na vida daquela pessoa? Então, é uma coisa muito complexa, assim. Então, quando eu vejo que realmente, gente, não dá pra se levar muito a sério, quem é realmente católico mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, a gente vê que é triste, porque como é que você... Eu questiono muitas coisas, já questiono as pessoas, tá? Não questiono nem a descrença, eu questiono as pessoas. Eu sou assim, né? E eu tenho inúmeras perguntas, sem ofensa nenhuma, pra saber mesmo, né? Saber como é assim. Porque eu não conseguiria. É muito difícil. Eu acho que até mais para os pais. Imagina você... Porque é engraçado, você não vê, nunca viu se eu estiver enganada, me ligam. Eu nunca vi um filósofo que nasceu sem religião nenhuma. Ele se torna depois. Entendeu? Ou pelos que eu sei, né? Eles se tornaram depois. Aí, pronto. E tudo começa pela vontade de fazer aquilo que a pessoa quer. O que eu percebo. Porque, assim, a partir do momento... Porque você tem que sentir. Pra eles é assim, você tem que sentir. Se você não sentiu nada, pronto. Deus já não tá comigo, Deus não existe, é isso. Não criou mais em nada. E, pelo amor de Deus, sabe? É uma... É algo muito superficial para você concluir de que algo... Eu vejo dessa forma. É superficial. Então, assim, conheço pessoas, mas elas não... Eu acho que elas já buscam, mesmo que não creiam, a igreja pelo fato de procurar uma direção, uma palavra que... Não estou falando da questão religiosa aqui. Estou falando da questão mais... Um conselho, uma direção para que a vida dê algum sentido, entendeu? Para o que ela acha que vai levar ela. Eu creio assim. Então, e é bom, tá? É bom. Isso aí é bom. Mesmo que não creia, a missa é muito importante. Porque muitos falam de cura, falam, né? A missa não é para você... tem a parte que você pode fazer pedido sim, entendeu? Nada contra. Mas a missa em si é lembrarmos o que Jesus viveu. É o sofrimento dele ali, né? No Calvário. Então a missa é isso. É isso. Então, assim, por isso que faz até um sentido eles irem, porque ali eles talvez vão para ir tipo, como eu vou para reviver aquilo novamente, entendeu? Ouvir a palavra de Deus, e mas tendo em memória
que ali é totalmente o sofrimento de Cristo. E ali eu vou vivenciar novamente. Sempre eu vivencio, eu vou ter um respeito, entendeu? É isso. E assim, é revolta com tudo, com todos, com o mundo inteiro. É isso, e nunca acaba não. É revolta até o final. E é engraçado quando eles dizem assim, abre os seus olhos, viu? Abre os seus olhos. Quanto dinheiro esses caras não ganham aí, em vez de ajudar, em vez de fazer tal coisa. É uma revolta contra todos, todos mesmo. Não é nem só com é tudo, tudo. E assim, eles não fazem nem parte, né? Como é que você quer exigir algo que você nem faz parte? Você nem tá na pele daquelas pessoas ali para saber se faz ou não. A Igreja Católica em si é a maior instituição de caridade. Isso aí ninguém pode dizer que não é. Irmã Dulce, quantas coisas ela fez aos pobres, ajudou pessoas, foi uma grande santa. Madre Teresa de Calcutá. E muitas, entendeu? Muitas. Então, isso ninguém pode tirar e dizer que não é verdade. Irmã Dulce foi até cuspida, chamada até de... como é que disseram com ela? Diziam que ela pedia muito. Mas por quê? Para ajudar aquelas pessoas, entendeu? Para você ter noção do que as mulheres, para ser o que são, e lembradas ainda hoje, fizeram. Até mais que governo, que, enfim, a questão nem é essa. E a questão não é você brigar o dia inteiro por conta que acontece algo ali e você generaliza tudo, não é assim. E as coisas não se resolvem dessa forma. As coisas se resolvem conversando, indo direto à pessoa e falando. Agora, essa coisa de você se expor de uma forma na internet, para abalar, para mexer, para dizer que você tem que abrir os olhos, você foi enganado, você não sei o quê. Pelo amor... Entendeu? Parece que o final do mundo já tá, entendeu? Aqui e pronto. Eles agem de uma forma que... Mas eles param para refletir que talvez quem está sendo enganado são eles próprios. Entendeu? Uma vez eu perguntei isso a uma pessoa. Mas você acha que você não está equivocado demais ao generalizar tudo, entendeu? Porque, assim, respeito, mas, assim, ou você vive no mundo. O mundo não só tem pessoas boas. Ou você faz algo para alguém, olhando se ela é boa ou não. Porque quando a gente percebe que eles exigem muito isso, é como se eles fizessem assim, uma acepção. Esse aqui eu ajudo, esse aqui não, entendeu? Não, esse aqui não presta. Aquela pessoa ali, ela é religiosa, tá? Religiosa, ela, entendeu? Fica apontando, eu vejo assim, né? E essas pessoas, ateus, vieram justamente para deixar nossa fé, o nosso limite. Porque a partir do momento que você vê um ser humano dessa forma de agir, você percebe que o equivocado está sendo ele, não sou eu. Entendeu? Por quê? Por que você está sendo enganada? Porque eu busco a minha salvação, a salvação individual. Isso eu digo para quem for. Entendeu? E eu não nego a existência de Jesus, por quê? Porque somente ele, somente ele, por ele, e não existe outro caminho. Mesmo que a corrupção na igreja, que haja padres sim, que se desviam, né? Paganismo na igreja, que estão tentando colocar, mesmo que haja absurdos na igreja, eu jamais. Tem uma coisa que eu digo, e hoje eu tenho mais força de dizer, que eu jamais deixarei Jesus. Nunca. Mesmo que venha as perseguições ainda mais fortes religiosas, mesmo que nos impeçam até de rezar, de ler a Bíblia, entendeu? Mesmo que a gente possa nem cantar uma música mais, mesmo que as igrejas se fechem e a gente vai ter que procurar algum padre, né, em algum lugar para poder se confessar, escondida. Mas, padre, eu quero me confessar. Mesmo que chegue esse tempo, sim, eu não negarei. E é isso. Porque a gente sabe que muitas coisas vão acontecer mesmo, entendeu? E assim, é muito fácil, é um pulo para uma pessoa deixar a fé. Um pulo, assim, ó, rápido. Por quê? Mas você está na fé por conta do medo. Não é por conta do medo, é porque eu creio mesmo. Eu creio que sem ele eu não vivo, entendeu? É como água. Cada dia eu tenho mais sede, entendeu? É como água. Todos os dias eu tenho que me alimentar disso, eu preciso. Eu estou sem a missa, olha. Meu marido não me permite ir à missa. Perseguição, eu já sofro em casa. Mas eu nego que eu sou para agradar meu marido? Não. Ele sabe que eu sou católica, eu preciso ir à missa. Eu sempre, olha, eu preciso ir à missa. Entendeu? Eu sou católica, eu sou muito religiosa, sim. Se você não gostar disso, eu tenho nada contra a sua fé, ou descrença, ou o que for. Você pode viver o que você quiser. Mas eu preciso ir à missa. Porque eu sou religiosa, é isso que eu creio. Se você não gosta, se você não quer ir, é um direito seu. A igreja é para quem quiser. A gente não impõe isso a ninguém. A ninguém.
Mas isso aí eu já sofro em casa. E eu não nego que eu sou. Eles sabem que quando ele chega aqui, eu tô ouvindo missa. E é isso. Sempre tô vendo um vídeo católico, entendeu? Tô lendo alguma coisa. Tô rezando até no meu silêncio, calada, tô rezando. É assim que nós temos que ser. E nós não podemos deixar o que nos foi passado, ensinado. Mesmo que o mundo fale que não, o mundo diga que não existe. O mundo diga que, isso é uma besteira. Isso não é pra você viver. Entendeu? Então, perseguição religiosa existe, tá? Eu faço isso em casa. Pra você ver, é eu que imponho minha religião? Não. São eles que impõem a nós coisas que nós não queremos. E muitas vezes a gente faz algo para poder agradar, sabendo que é errado, sim, mas, tipo, a consciência pesa muito, entendeu? Porque. Mas é como se eu pensasse assim: eu não posso temer. Hoje em dia eu deixei mais de mão isso. Antigamente eu fazia mais, eu tentava agradar mais, enfim. Eu larguei de mão um pouco disso, porque assim, eu tenho que agradar a Deus, sabe? Eu não posso agradar um ser humano que é um ser humano, entendeu? E tudo vai passar. É ser humano. Jesus não disse, vá a seu marido e não por mim. Ele disse o quê? Ninguém vai ao Pai se não por mim. Entendeu? Então, eu tenho muito isso comigo hoje. Eu tento agradar a Deus. As coisas que eu tento colocar na minha vida para agradar a Deus, não é a humanos. Eu não vivo como uma espécie de pessoa por conta de uma doença que, não, Deus não existe, isso aqui foi um castigo, isso aqui. Não, somos bênçãos, tá? Nós somos bênçãos. Nós somos uma pequena esperança ali. Minha mãe até me chamava de esperança, porque eu parecia uma esperança, porque eu era assim, magra, né? Muito magrinha. Então, minha mãe dizia assim, hoje tá parecendo uma esperancinha. A gente é como essa esperança, entendeu? Mas esperança mesmo. Ao mundo que quer, muitas vezes, que você pense o contrário e que Deus seja a justificativa para a doença, né? Para a doença, violência, morte, fome, abandono, perda de um familiar. Então, é um mundo que tudo a culpa é de Deus e nunca deles. Você tem que ser ali, aquela pequena esperança, entendeu? A esperança para as pessoas, eu quero dizer, né? Não estou falando do animal, do inseto, estou falando da esperança na vida das pessoas, até com palavra, com conselho, com a direção. Muitos vêm a me perguntar, olha, estou passando por isso, né? Outros pedem para rezar, porque eles não creem, mas eles, né, pedem para, tipo, está passando por um momento difícil, quer que você reze para sentir um pouco mais de alívio, entendeu? Não creio, mas tipo, pede oração. E não é errado, isso não é errado. Eles continuam não crendo, mas eles agradecem por isso, né? Quando você... É muito bonito, dessa forma assim. E eu não tenho nada contra essas pessoas, pelo contrário. E muito pelo contrário, não sou tipo de religiosa que vai crucificar... Não, de forma nenhuma, Deus me livre. Que cristão, que catolicismo seria esse meu? Como minha mãe dizia antigamente. Meu filho, você não pode ser assim. Que tipo de pessoa eu seria se eu estivesse crucificando? De forma nenhuma. Entendeu? O que vocês ouvem muitas vezes é a doutrina, a palavra de Deus. Apenas isso. Mas é para católicos, né? E se vocês ouvem por alto assim, não se sintam tocados. Ainda que se sinta, se você não crê, você permanece onde você está. Entendeu? Se você não quer mudar, não muda. Fica aí. Entendeu? A gente nós não somos uma religião de imposição. Por mais que tenha algumas pessoas que tentem fazer a religião assim. Na minha visão, não. Defender a fé é uma coisa. Brigar com uma pessoa por conta de fé é outra. Entendeu? Essa coisa de você já passar os pés pelas mãos não é comigo. Nunca será. Eu posso ter meus questionamentos de outras pessoas, né? Normal. Elas também têm, né? Mas eu, de forma nenhuma, vou desrespeitar. Não, jamais. Entendeu? Então, temos que evoluir para sermos melhores. Melhores a cada dia. Religiosos ou não. Todos. E tudo vai de acordo ao que... Quando você está diante ao próximo, né? Você se lembrar sempre. Assim como Jesus. Você não tem como não falar. Assim como Jesus, né? Eu estou falando aqui de acordo com o que eu creio. Assim como Jesus, que disse, eu não vim para ser servido. Né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, servemos uns aos outros sempre. E não generalizamos, né?
Não, nunca. Eu não posso ver um ateu ali numa vida desordenada, digamos, né? Num vício de bebida, prazeres por aí. Não, agora eu acho que todos os ateus vivem assim, não, entendeu? De forma nenhuma. Nós não pensamos como vocês, ateus, de forma nenhuma. A gente não tem isso. Porque, sim, eu conheci pessoas que vivem uma vida pacata, uma vida humilde, uma vida totalmente desprendida de tudo mesmo. Então, a gente não pode generalizar. Há pessoas com suas manias, seus vícios, sim, em todos os lugares. E eu não associo isso a todos, nunca. Diferente dos ateus, porque assim, eles veem um padre cometendo um crime, alguma coisa, acham que toda a igreja nunca vai afastar ele, nunca. Entendeu? Vai ficar por isso mesmo. Não, não é assim. Vai ser investigado e afastado. Quando é afastado, excomungado, não celebra nem missa. Quantos padres não celebram hoje nem missa mais? Entendeu? Só que estamos em um governo que... Porque vocês, muitos até perguntam, né? Por que ninguém faz nada quando muitos fazem certos crimes? E porque justamente esse governo é comprado. Quem não sabe disso, né? É comprado. Então, ainda que se denuncie, eles não vão prender. Porque não é um governo a favor das pessoas religiosas de verdade. Não é um governo a favor da verdade, não é um governo que é a favor da vida, não é um governo que luta realmente pela vida de uma pessoa. É um governo muito ruim. Até certos ateus falam sobre isso. Eu já ouvi. Então, não é um governo que é a favor de você. Ele está a favor da humanidade mesmo. Então, o que vai acontecer? Não vão prender essas pessoas. Não vão. Ainda que a igreja faça alguma coisa, não vai dar em nada. Porque não depende só da igreja, depende do governo. Eles não vão prender assim, não vão. A gente é indignado, sim. Eu sou religiosa, eu sou indignada, entendeu? Eu tenho essa indignação. Mas eu não vou generalizar. Isso não é motivo para eu sair da igreja. Quando a pessoa diz assim, eu saí da igreja por conta do bispo, saí por conta da igreja por conta de um padre, saí da igreja por conta de um fiel lá, que estava fazendo... Isso não justifica. Não... O fiel vai passar, vejamos, o fiel vai passar, eu vou passar, aí por conta do fiel, eu deixei de buscar minha salvação. Me perdi no caminho. Entendeu? Então, não podemos estar olhando o que fulano faz ou fez, deixou de fazer, porque isso não nos interessa. Não me interessa o que ele faz. Vai prestar contas. Isso aqui eu digo, vai prestar contas. Deus não dorme, não. Isso aqui eu posso dizer. Aos que não creem, não ouça, né? Não leve aqui, se você não quiser ouvir. Aqui eu digo, vai prestar conta sim. Miserável maldito, vai prestar conta. Entendeu? Vai pagar por tudo. Isso sim é uma justiça bem feita. Entendeu? Então, nós esperamos pela justiça divina. A gente não se apega à justiça de homens. A gente não tem essa necessidade de estar buscando sempre a justiça dos homens e sei o que, incessantemente. Lutar na justiça é difícil. Nesse governo, é difícil. Ou vocês acham que é fácil? Não. É só ver. Um cara, quando ele rouba, no outro dia vai solto. Muitas vezes. Ou seja, a justiça humana que é falha. Não é a de Deus, nem a de quem busca por ela. Mas é a humana, ou justiça humana é falha nessa terra. Não é Deus. É a justiça humana. Falha muitas vezes. Ai, mas por que Deus deixa acontecer? Ué, livre-arbítrio. Entendeu? Se não tivesse o livre-arbítrio aqui, se fosse Deus aqui controlar tudo, as pessoas estariam achando ruim. Não, mas Deus poderia... Sim, mas Deus poderia, mas se ele fizesse, nem você mesmo ia querer. Você não ia gostar. Jesus não foi amado, não, lá naquele tempo. Naquele tempo ele já não era amado, imagina hoje. Aí ele voltasse, digamos, agora ele vai reinar hoje, né, digamos. Não, assim, ninguém sabe o dia, né? Tô dizendo um exemplo, não é possível. Quer dizer, é possível, mas assim, não é agora, entendeu? Não é possível vir agora, porque ninguém sabe. Ele virá como ladrão. Então, assim, a gente não pode se sustentar dessa forma de que mas Deus permite. Tem o livre-arbítrio, sim. Mas se Deus estivesse aqui, ninguém ia querer. Se ele agisse de tal forma. Ninguém ia gostar, tipo, meu Deus, você não pode fazer isso. Entendeu? Ele sendo Deus, ele pode. Mas ninguém ia gostar. Quem é que ia gostar disso? Os que pregam que Jesus é amor, né? Se Jesus fosse fazer justiça, nossa, ele não teve piedade dos coitadinhos. Ele não teve misericórdia, né? Como a gente ouve. Então Deus é mau, né? Deus é mau? Nossa, Deus é mau. Não, ele é pai. Como todo pai, ele é justo. Ele não é só misericordioso. Misericórdia aos que se arrependem. E justiça aos que não se arrependem.
os pecadores que não se arrependem. Então, a justiça acontece, muitas vezes. E não é uma forma de penalizar, é uma forma de agir justamente diante daquele ato daquela pessoa. Entendeu? E até isso é um ensinamento. Até isso é um ensinamento. Para aquela pessoa entender na dor, não é mesmo, né? Na dor, muitas vezes, de que há um Deus. E sem ele, ela não pode nada. Sem ele, ela não é capaz de tudo isso. Acabou para ela ali, acabou. Para, entendeu? Parou. É tipo o pause, né? Parou. E se não tiver um game over, né? Então é isso. Chega o tempo para todos. Mas eu tô falando aqui que a questão de você convencer assim. Eu não tô para convencer ninguém, entendeu? Você não muda sua fé, não. Continua onde você tá, entendeu? Tô falando a realidade, porque a gente vê muitos questionamentos. E o que garante isso fora a Bíblia? Para quem acredita na lei da ação e reação? É a única explicação que eu tive agora. Toda reação, toda ação não tem uma reação? Pronto. Se apega nisso aí. Porque assim, na minha visão, não tem como você viver sem uma explicação bíblica. Entendeu? Para certas coisas. Porque eles querem. E muitos acham isso a gente deixar de usar a base bíblica. Se for usar uma forma mais racionalizada, de outras formas, assim como eu citei, vai ter gente achando ruim, sabia? Vai. Então você não está sendo católico. Entendeu? Então, a gente fala muito e cita muito a Bíblia, já para as pessoas entenderem que a gente não é uma pessoa que não lê como eles acham que a gente não lê. A gente lê e muito. Eu nem tenho tempo para tudo, entendeu? Porque eu me dedico muito à minha religião, da forma que eu tento buscar o máximo, entendeu? Eu sou uma pessoa que reza. Só não estou indo na missa, porque eu estou sendo trancada em casa. Eu já deixei claro. Olha, cara, eu estou já pedindo a dona para abrir essa porta aqui, eu pegar um carro e ir para uma igreja, sinceramente. E que você fique sabendo, eu sou católica mesmo, tá? E nada contra você. Eu te amo, mas assim, não dá. A gente tá vendo as coisas acontecendo e eu não poder mudar a minha vida para agradar a Jesus é um absurdo. Imagina se fosse com você. Você diria que eu era uma criança. Muitos diriam, de fato, né? Muitos diriam que eu não era cristã. Você faz isso com seu marido? E olha que eu nem tento converter ele, tá? Rezo por ele, mas eu hoje entreguei para Deus. Eu não vivo mais. Faço o que tem que ser feito, calada, na minha, rezo, e eu não fico falando da minha fé. Eu não fico, entendeu? Mas eu sigo a minha fé, eu rezo, eu assisto missa pela internet, que não é válida para a nossa crença, não é válida a missa pela internet. Eu não estou podendo me confessar. Então, tem muitas coisas. Muitas. Angústia. Chegamos ao ponto de sentir uma angústia, assim. E muita gente passa por isso, tá? Não é só eu. Muita gente passa por isso. Eu pensava que eu passava por isso sozinha. Não, muita gente. Então é isso, é um pouco do que eu tenho como minha opinião. Respeito todos. E isso aí é só um achismo, sabe? Não é a realidade. Que eles têm que pôr verdade. Entendeu? Mas é só um achismo. Quando você acusa de que padres que são tudo dessa forma, é só achismo. Você tem que comprovar, fora esses que você tem a certeza que são, que todo padre é corrompido? Não. Ou seja, é uma acusação. É um julgamento. Porque aquilo que você não conhece passa a ser um julgamento. E você generaliza acusando todos. Para depois dizer que o que a gente fala somos nós que estamos julgando você. Entendeu? Então isso acontece muito. É aquela coisa, né? Acuse eles do que eu sou. Acuse eles do que eu sou. Isso acontece muito. Acuse os católicos do que eu faço, do que eu sou. Então é isso. Então, se um católico não tiver firme, uma base forte, estudar, ler, praticar a fé, desanda, se perde. Simples. Não tem escapatória. Vai ser ateu. Isso é no protestantismo, no catolicismo, em qualquer religião. Ele vai se tornar ateu, porque ele quer fazer o que ele quer, e não para depois ali ele fazer, tipo, como o Lutero fez, fazer ali uma revolta toda e se virar contra, aí não mudar nada. O que aconteceu? Ele não mudou nada de bom para a igreja, prejudicou ele próprio e essa seita aí desandou para mais de 300 mil denominações. Foi isso que aconteceu. Então, é praticamente isso. Eles não trazem uma solução, eles não dão a solução, eles não fazem parte da nossa fé
Eles não falam isso na cara de um bispo, que aí eu diria que ele seria corajoso. De sair de onde ele tá para ir lá no bispo e dizer. Entendeu? Eu acho que isso aí daria até caso de polícia, porque você não pode falar assim com autoridade. Por mais errônea que ela seja, deve respeitar, entendeu? Isso é o quê? É loucura, se você não respeita ninguém. Então, é uma autoridade, que você gostando ou não, querendo ou não, é uma autoridade. E quinto, que não, a igreja nunca vai se acabar por conta de herege dentro da igreja, por conta de pessoas que fazem o mal dentro da igreja. Essas pessoas são infiltradas na nossa visão católica, são pessoas infiltradas, elas não são católicas, mas estão ali para o quê? Tentar acabar com a igreja, ou seja, manchar a igreja. Entendeu? E não são todos os padres corrompidos, tem padres ótimos, entendeu? Padres que respeitam, que seguem, entendeu? Fiéis ao que foi chamado. E você não pode generalizar isso, porque isso ainda não condiz com você, isso não lhe diz respeito, até não condiz. Porque o que vocês fazem são só acusações, entendeu? São coisas que, assim, vai lá brigar, tá? Se você quer algo que seja, pois vai lá, sai do seu cômodo da sua casa e vai lá no bispo dizer tudo isso, manda ele para aquele lugar, né? A pessoa que o mundo inteiro vai ver que é uma pessoa que não tem equilíbrio, desequilibrada. Porque imagina assim, todos os católicos agissem dessa forma, entendeu? Para todo, para o mundo inteiro. Seriam uns loucos. Não é normal uma pessoa assim. Então, a gente tem que colocar a cabeça no lugar, saber que nada se resolve dessa forma. Estamos no mundo, o mundo é do maligno, e ele tá para destruir tudo mesmo, entendeu? Vai querer destruir a igreja, vai querer manchar a igreja de Cristo, entendeu? E o que vai afastar as pessoas? Isso aí, apostasia. Apostasia até dentro da igreja. E Deus me livre, meu Deus, todo dia eu peço. Eu não quero jamais viver longe do Senhor e perder essa minha fé, entendeu? Eu quero sempre, todos os dias, lhe adorar como a primeira vez. Sentir isso, entendeu? Essa ânsia. Eu sinto muita ânsia de Deus, muita, sabe? É o meu ar, é tudo para mim. Algo que talvez quem vai na missa não dê valor para isso, mas eu dou muito. Sempre eu dei. Eu participava do texto das mulheres, como eu já falei aqui. Eu era realmente da igreja, muito da igreja. Eu li a palavra. Fiz. Eu participei até de uma celebração no mês de Maria. Então, eu sempre fui muito da igreja. Agora é muito mesmo. Tem uma menina lá do interior que ela não gostava de ir à missa. Eu fazia ela ir comigo. Isso aqui eu comento. Eu fazia ela ir comigo. E não é que ela gostava? Pra você ter noção. Ela gostava. Eu dizia, a missa foi ruim? Tá vendo? Você que até gostou. Não pode ficar assim, não. A gente tem que buscar a Deus, primeiramente. Eu acredito que ela era meia... Ela não falava, sabe? Mas isso não é justificativa, sabe? Eu queria mostrar pra ela que não olhe seus problemas. Não olhe pra isso, não olhe os problemas. Olhe, pelo amor de Deus, pra Cristo. E ela gostou. A gente depois foi comer, né? Depois da missa. Então, ela gostou. A gente foi de ônibus, o ônibus super animado, com pessoas boas. Então, eu mostrei a ela, não foi ruim, entendeu? Não foi ruim. Ela viu que ela queria ver, né, assim, as pessoas, as senhoras que gostavam muito dela, entendeu? E aí ela se acalmou e gostou. Eu disse, bora vir de novo? Aí ela falando da forma dela, né? Aí eu dizia, a gente então vai vir de novo. Então é isso. A gente veio pra servir essas pessoas. E eu ia com ela. Assim, ela não gostava de ir. E eu, de alguma forma, eu tentava levar essa criatura a Deus. Mesmo que talvez ela não entendesse nada, mesmo que com a forma dela ali, ela não ou da forma dela, né, acreditasse ali, entendeu? Ou não, que ela fosse por mim, mas ela ia, entendeu? Eu explicava depois. Então, ela era brava, essa mulher era brava, entendeu? Muito brava. Eu, assim, teve um tempo que eu tinha medo dela, assim, era brava. Porque é do tipo que vive como certos seres humanos, né? Querem fazer o que quer, enfim. Não tem discernimento, sabedoria, não tem. Então, eu dizia assim, olha, a gente precisa ir, porque é algo para Deus, uma coisa de Deus, é coisa bonita. Lá você vai ver as pessoas que gostam de você. A mulher até te chamou também para ir, ó, me chamou. Que também vai no ônibus. E as pessoas vão me ajudar a descer com a cadeira. Então, não tem problema, não tem problema. E ela foi. E assim, acabou gostando.
E outra coisa, eu não tô compactuando, tá? Com os absurdos da igreja, não. Só que a partir do momento que você olha mais os absurdos da igreja e se deixa de ver, o problema tá em você. O problema é você, que tá preocupado com os absurdos da igreja, ao invés de estar preocupado com a própria vida. E se não é pra julgar, o que você faz julgando os absurdos da igreja se nem da igreja você é? Entendeu? É uma coisa pra se pensar que eles não pensam. Então, Deus abençoe.